tarde, Paulo Moura, cientista político, 18 de maio de 2025. Enquanto o presidente Bolsonaro não indicar quem será o candidato da direita nas eleições de 2026, ele, Bolsonaro, é o centro das atenções e é exatamente isso que ele quer. Manter poder político enquanto os outros especulam sobre a sua possível escolha. Prova disso são os veículos tradicionais da imprensa brasileira nesse final de semana. A revista Veja estampa a matéria em destaque dizendo que Bolsonaro se inclina por Michele. A Folha de São Paulo diz que Bolsonaro resiste em indicar Tarcísio. E o jornal O Globo diz que Tarcísio toparia concorrer com o apoio de Bolsonaro desde que esse apoio venha logo. Que diferença faz Tarcísio, Michele, Eduardo, o momento da decisão de Bolsonaro? Estes são os assuntos do vídeo de hoje. Logo depois da vinheta eu já volto. Meus amigos, agradeço a todos vocês que mensalmente contribuem para manter o canal Dextra no ar. Este mês completamos 5 anos na trincheira de luta por liberdade em nosso país e superamos 14 milhões de visualizações em conteúdos afinados com valores e ideias da direita brasileira. O seu apoio é fundamental para esse canal continuar na trincheira de luta. Se você puder, pingue seu Pix ou torne-se membro do canal. Agradeço àqueles que já fizeram as suas contribuições nessa primeira quinzena do mês de maio. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Como eu disse aí na chamada, Bolsonaro é o centro das atenções na direita. E é preciso que as pessoas entendam que para ele é muito importante se manter no centro das atenções, fazer com que os outros esperem pela decisão dele. Isso é, inclusive, um requisito da sua defesa perante a acusação do suposto golpe de Estado. A força política de Bolsonaro ajuda politicamente na sua defesa. As pessoas precisam entender claramente o que vai acontecer quando Bolsonaro apontar aquele que será o candidato à direita em 2026. Sim, tudo indica Bolsonaro será condenado e preso, infelizmente, pelos prazos do STF. Essa condenação deveria acontecer até outubro desse ano. No momento em que o presidente for condenado e preso, ele não poderá mais usar redes sociais e, portanto, isto é uma das questões que faz com que ele perca visibilidade e, consequentemente, poder político. Mesmo preso, ele poderá manter liderança política. Receberá visitas de advogados, receberá visitas de familiares, eventualmente com autorização do STF, receberá visita de amigos, como por exemplo o governador Tarcísio, e poderá dar orientações, diretrizes, mas terá a sua influência sobre a opinião pública reduzida. Ou seja, aquilo que Bolsonaro pensa e diz virá ao conhecimento público pela boca de terceiros que irão visitá-lo na prisão. Assim foi com Lula lá atrás. E o que fez Lula? Inscreveu uma chapa, tendo ele a testa e Haddad como vice. Atenção para esse detalhe. Para que, no momento em que o Tribunal Superior Eleitoral designou que Lula era inelegível, não poderia ser candidato, aquele nome que Lula escolheu como vice passou a ser o cabeça de chapa. Há quem defenda que Bolsonaro monte chapa com ele na cabeça e Tarcísio de vice, assim como fez Lula. Nesta hipótese, Bolsonaro conduziria sua candidatura até os 48 minutos do segundo tempo. Ou seja, ficaria candidato até setembro de 2026, quando o Tribunal Superior Eleitoral designasse a sua ineligibilidade, confirmasse que ele não pode ser candidato. Nessa hipótese, aquele nome que ele teria escolhido como vice ascenderia à condição de titular e um outro nome seria encaixado na condição de vice. Que diferença faz Tarcísio, Michele, Eduardo? Bom, Tarcísio é leal a Bolsonaro, disso não há dúvida. Tarcísio reafirma isso, não será candidato contra a vontade de Bolsonaro.
Tarcísio reafirma que quer ir à reeleição ao governo de São Paulo, mas, segundo o Lau Jardim, no Globo de hoje, ele já admitiria que toparia ser candidato indicado por Bolsonaro. O que Tarcísio não quer é que aconteça com ele o que teria acontecido com Ricardo Nunes, em que as hesitações, os vai-vens de Ricardo Nunes entre abraçar Bolsonaro ou se afastar de Bolsonaro na eleição municipal, criaram uma relação de desgaste que Tarcísio não quer com Bolsonaro. As forças políticas do centrão, da centro-direita, querem Tarcísio e querem que Bolsonaro decida logo. Bolsonaro teria que decidir logo porque por causa do calendário. Já toquei nesse assunto aqui. Se Tarcísio quiser concorrer a presidente, ele precisa sair do cargo de governador e o prazo para isso é abril do ano que vem. Então vocês vejam essas duas datas. Abril do ano que vem é o prazo para Tarcísio sair do cargo. Setembro do ano que vem é o prazo em que Bolsonaro seria tornado inelegível. E outubro desse ano é o prazo para a condenação de Bolsonaro. Então, Tarcísio não gostaria de esperar até setembro do ano que vem, porque ele teria que ficar fora do cargo, à espera da decisão de Bolsonaro. E se Bolsonaro decide por outro nome que não Tarcísio, ele concorreria de volta ao governo do estado de São Paulo fora do cargo. Uma confusão que Tarcísio não quer. Então, se Bolsonaro se inclinar por Tarcísio, uma das hipóteses seria essa. Ele se desincompatibiliza e é inscrito como vice de Bolsonaro até que Bolsonaro seja tornado inelegível. E nessa hipótese, Tarcísio ascende à condição de titular e Bolsonaro indica, possivelmente, Michele ou Eduardo como seus vices. A relação óbvia de Bolsonaro com Michele e Eduardo é de outra natureza. Eles são parentes, são pessoas cujo grau de lealdade, confiança e proximidade com Bolsonaro é maior do que a relação que Bolsonaro mantém com Tarcísio. E isto é muito importante. Bolsonaro estaria preso e, consequentemente, com Eduardo ou com Michele, teria mais ascendência sobre um eventual futuro governo de direita no Brasil. E esta é uma diferença sutil. Repito, Tarcísio é, e acho eu, continuará sendo leal a Bolsonaro. Mas Tarcísio é um político mais centrista. Está mais para a centro-direita e mais para o centro do que para a direita. Comporia com mais facilidade com o centrão, teria mais autonomia em relação ao Bolsonaro como presidente do que Michele e Eduardo, que por condições e razões óbvias ouviriam muito mais Bolsonaro na condução de um futuro governo de direita. Essas são as variáveis, estas são as condições, estas são as circunstâncias. E repito, enquanto Bolsonaro não se decidir, vamos ter que conviver com raciocínios especulativos, hipóteses de desdobramentos futuros desse tabuleiro eleitoral sobre o qual Bolsonaro manterá influência central. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal e nos canais alternativos do canal Dextra nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de maio está avançando e este canal precisa do seu apoio para continuar na trincheira de luta pela liberdade, pela anistia aos presos do 8 de janeiro, pelo saneamento da corrupção no INSS. Conto com seu apoio. Se você puder, pingue seu Pix, torne-se membro do canal. Agradeço também se você puder compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.